Queridos, eu tenho uma preocupação, e como pastor é essa preocupação. Não é uma preocupação pessoal, apenas por curiosidade, mas como pastor. Tem inundado o meu coração essa preocupação como pastor desde quando as redes sociais foram estabelecidas, o Orkut, de lá para cá. As redes se tornaram uma ferramenta ou ferramentas poderosíssimas na vida do ser humano, tanto para o bem quanto para o mal. Mas algo quase que invisível tem despertado, tem aguçado a mente de todos os usuários das redes. As redes, e eu estou me incluindo, nos tornaram juízes. Passamos a julgar tudo. Temos uma palavra sobre tudo. Pensava-se que aquilo que alguém fazia no oculto, lá no seu quarto, com o seu computador, não podia ser visto, que a pessoa quem fez iria ficar no anonimato, ninguém nunca ia descobrir quem era tal pessoa. Aquele camarada chamado Julian Assange, ele pôs fogo nessa conversa, quando ele trouxe o Wikileaks, quando ele soltou aquela bomba na face da Terra. As eleições americanas essa última eleição, elas foram influenciadas pela conceituação do vazamento de alguns e-mails. Baseado nisso, parte da nação tomou uma direção. A humanidade está fazendo do seu smartphone, do seu tablet, do seu desktop, ou seja lá o que for, que use a internet, está fazendo uma sala de júri. Cada um tem uma sala de júri dentro da sua casa, e essa pessoa se constitui, se estabelece como um juiz e pode estabelecer os seus conceitos, os seus julgamentos. Julga-se tudo hoje em dia: futebol, medicina, ciência, teologia, comércio, relacionamentos, casamentos e etc. E por aí vai. Pessoas seguem receitas, entre aspas, médicas, outros acreditam que são médicos. As coisas mais absurdas são praticadas. Esses dias nós vimos uma reportagem que uma senhora colocou cimento no bumbum. Ela foi convencida por alguém de que aquilo ia levantar a sua poupança e colocou cimento. Resultado, foi parar no hospital. Tem gente receitando urina e tem gente bebendo. Tem gente fazendo uma coxa de retalhos teológica. Pega um pouco de cada autor e cria um texto. É mais fácil do que estudar um livro todo. Quem é que vai se meter a besta a estudar o livro de Strong, que eu estudei, com mais de 1000 páginas? Quem vai estudar Luiz Berkoff, com mais de 1000 páginas também? Isso nós fizemos no seminário. Quem é que vai perder esse tempo? É muito mais fácil pegar uma coisa daqui, outra dali. Tem jogador de futebol se passando por outro. Essa semana um foi desmascarado. Ele disse que havia jogado no Corinthians, no Santos, num time da Espanha, e foi lá para as Alagoas,
e entrou num timeco lá e disse, eu sou fulano de tal. Mas o pior de tudo é quando se manifesta o juízo sobre o caráter de alguém. Jesus, há mais de 2000 anos atrás, já estava preocupado com isso. Porque a humanidade toda hoje saiu dos bancos dos réus e passou a ser juiz. Jesus iniciou o seu ministério aqui no Sermão do Monte, estabelecendo as bases do relacionamento humano. É bom nós entendermos que esse texto está inserido entre o ensino de como se deveria orar, capítulo 6, do verso 9 ao 15, e o ensino de como se deveria pedir, no capítulo 7, versos 7 a 12. Pedi e dar-se-vos-á, essa coisa toda. Esses dois textos são separados pelo verso 6 do capítulo 7, que diz assim: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pise com os pés, e voltando-se vos dilacerem. Vamos entender primeiro o contexto de Jesus naquela época. Ele estava no ambiente judaico. Talvez você diga assim, pastor, eu não sou judeu. E naquele ambiente, aquele povo tinha um conhecimento muito claro sobre julgar. Porque toda hora alguém estava indo diante do sacerdote oferecer um sacrifício. E o sacerdote julgava essa causa. A palavra hebraica para oração, já que o texto está entre como orar e como fazer o pedido, é telifá. Isso não nos interessa muito. Esta palavra, ela deriva de um verbo, e aí é que nos interessa. A tradução é julgar. Ou seja, a palavra oração vem de um verbo paléu. Quando esse verbo está na sua forma reflexiva, é que sai essa palavra, que significa também, essa palavra oração, se auto-julgar. A hora da oração é a hora do auto-julgamento, da autoavaliação. E o judeu entendia isso quando essa palavra julgamento na voz reflexiva existia. Era a hora do auto-julgamento, da autoavaliação. Por isso esse texto está inserido, esse verso que nós lemos, entre as duas partes sobre a oração e sobre a petição. Mas entre esses dois textos, aparecem situações que mostram a autoavaliação, que mostram o auto-julgamento. São 5 situações relacionais, vivenciais, que nós precisamos prestar atenção. Primeiro, quando Jesus fala sobre o autopietismo, representado no capítulo 6, no verso 16 a 18, quando ele vai falar sobre o jejum, ele diz o seguinte: não se mostre mais espiritual do que ninguém. Deus vê tudo em secreto. O que significa isso? Eu vou jejuar, e aí eu entro numa campanha de jejum e oração de 21 dias. A cidade inteira fica sabendo. Veja como ele é espiritual.
Oh, eu jejuei 21 dias. Sabia disso? Eu fiz um jejum de 40. Jesus está dizendo o seguinte: parem com o autopietismo, com a alta valorização de vocês mesmos. Entra em secreto, porque Deus vê tudo em secreto. A segunda coisa que ele coloca como sendo situações vivenciais é que ele diz o seguinte: saiba quais são os teus reais interesses, os teus reais valores. Capítulo 6, verso 21, ele diz assim: o teu tesouro estará onde estiver o teu coração. É interessante. Onde é que está o seu coração? Aí está o seu tesouro. Se estiver nas riquezas, esse será o teu tesouro. Se estiver num relacionamento saudável, esse será o seu tesouro. Se estiver no bom andamento familiar, esse será o seu tesouro. Se estiver na bebida, esse será o seu tesouro. Se estiver no fumo, na droga, esse vai ser o seu tesouro. Se estiver no não casamento e andar com muitas meninas ou com muitos rapazes, esse é o seu tesouro. Aí estará o seu tesouro. E Jesus está falando, a vida é assim, os nossos relacionamentos são assim. Em terceiro, ele diz o seguinte: verifique quais são as intenções da sua alma, as reais intenções, aquilo que está dentro de você, aquilo que é a mola motivadora, aquilo que te impulsiona, aquilo que te faz levantar de manhã e falar assim: hoje eu farei isso ou aquilo. Ele diz assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo andará em trevas. Quais são as intenções da sua alma? Voltando para a internet, quando você faz uma crítica assim, bem sutil, picante, sobre alguma coisa. Qual é? Qual é a intenção da sua alma? Aliás, não há nenhum julgamento que não passe pelos nossos valores, os nossos reais valores, e também não passe pelas reais motivações da nossa alma. Não há nenhum valor. A quarta coisa que Jesus coloca entre esses dois textos é quem de fato é o alvo da tua adoração. Verso 24, ele diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, ou há de se agradar de um e odiar o outro, ou há de odiar o outro e agradar-se de um. Quem é o juiz da sua vida? Aquele que é o parâmetro, que te faz entender o seu lugar, o meu lugar, onde nós de fato estamos. O apóstolo Paulo diz que pela misericórdia dele, ele nos tirou do império das trevas e nos levou para o reino do Filho do seu amor. A nossa condição era a pior possível. Isso para preto, branco, rico, pobre, para qualquer um. Quem é? De fato, o alvo da tua adoração. Hoje à noite você veio aqui por quê? Eu posso responder por mim. Eu vim por vários motivos. Eu vim para adorar. Eu vim para celebrar o Senhor. Para me encontrar com você. Para te ver, para te dar um cheiro. Mas lá no íntimo, quem é o alvo da minha adoração? Em quinto lugar, o Senhor diz: o que de fato nós buscamos? A nossa justiça
e o nosso reino, ou o reino e a justiça de Deus. Capítulo 6, verso 24 a 34, fala sobre a ansiedade da vida. Não sabemos o que buscamos. Fazemos planos assim. Meu desejo é ter uma casa. Conseguimos a casa. Os planos passam a ser outros. E outros. E outros. E outros. E outros. Somos nós. E não há nada de errado em termos as coisas. Deus não está falando sobre isso. Mas Ele está falando que a ansiedade pela justiça do homem desvia da nossa mente, tira o foco da justiça de Deus. E quando eu me torno um justiceiro, com o poder nas mãos de dizer: Rafael, você não presta. Fulano, você não é bom. Ciclano, você é assim, assado. É a minha justiça. É o meu reino. É isso que eu quero. Antes de você fazer qualquer comentário de juízo na internet, o Espírito Santo vai te cutucar e falar: de quem é essa justiça? Amém. Irmãos, eu não estou falando de alguém, eu estou falando de toda a humanidade hoje está rendida e fazendo da sua sala a sala de um júri e das suas mãos as mãos de um juiz. Todos. Dois pensamentos judeus ilustram muito bem essas coisas. Primeiro, sempre que julgar outra pessoa está, na verdade, criando um julgamento para si mesmo. Tenha isso em mente e achará fácil julgar os outros de uma maneira mais favorável. Isso, no terceiro dia do mês, o judeu fala isso. Todo terceiro dia do mês, para ele não se esquecer. O outro ditado que eles têm, eles falam entre agosto e setembro, quando tem o Yom Kippur, que é uma festa judaica. Eles dizem assim: seja muito ponderado ao julgar o outro. Se ele estiver errado, Deus o julgará. Se erramos no julgamento, é a nós que Deus irá julgar. É nesse ambiente que Jesus estava falando acerca do julgamento. E ele está dizendo: não devemos julgar aos outros. É um sermão de um tópico só, o dessa noite. Não julgueis. Eu gosto disso, porque é um imperativo. Não há uma flexibilidade para nós. Deus não está nos dando uma opção, como, por exemplo, eu escolhi casar com a... Deus está simplesmente ditando uma ordem. Não julgueis. Não julgueis. Jesus está ensinando que esse aspecto da vida não é para nós. Julgar não é para nós. Fala assim: julgar não é para mim. Não é. E ele adverte: quem julgar será... Tem uma palavra lá em João capítulo 3, verso 16, que todo mundo conhece. Às vezes você não se lembra, é do verso de número 17, que diz assim: quem crê em mim não será julgado.
Será que há contradição na palavra de Jesus? Ele está dizendo que quem crê nele não será julgado. Mas o que não crê já está condenado. Não, não é julgado, é condenado. Já existe uma sentença. E nesse texto aqui, Jesus está dizendo o seguinte: não julgueis, porque quem julgar será condenado, será julgado. Irmãos, preste atenção. Se você crê em Jesus, Ele eliminou da sua vida a capacidade de julgar ao seu irmão. Você fala, pastor, mas Deus não aniquilou a minha mente. Não. Mas Ele colocou o Espírito Santo para dizer assim ao seu coração: isso não é para você. Não entre nessa fria. Não faça isso. É isso que Ele disse. E Ele estabeleceu 4 critérios que eu vou falar rapidinho. Os nossos filhos já estão vindo. Primeiro critério: com a medida que nós julgarmos, nós seremos julgados. O critério que nós julgarmos, nós seremos julgados com ele. O segundo: à medida com que julgarmos, nós seremos julgados. Terceiro: com a minuciosidade que nós julgarmos, nós seremos julgados. E aí ele usa uma palavrinha, ele diz assim: quando você vê no seu irmão um argueiro, quem sabe aqui o que é um argueiro? Qualquer um pode falar. É uma trava? Não, trava é outra coisa. É um bloqueio? Também não. A palavra argueiro em grego significa átomo, quase invisível ou invisível. A gente já sabe hoje, pela nanotecnologia, que já tem aí coisas menores do que o átomo, mas estão dentro do átomo. Jesus está dizendo: se você estiver vendo um pedacinho, uma falhazinha, uma coisa mínima na vida do irmão, antes que você observe, faça uma autoavaliação. Tire a trava, a cegueira que está na sua vida. Quarto critério: nós somos convidados a uma autopurificação. Olhe para você mesmo. Todo o ensino do Novo Testamento nos direciona para não julgarmos a ninguém. Romanos 2:1 diz: portanto, és indesculpável quando julgas, quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as coisas que condenas. Tem outros textos, muitos outros textos, Provérbios, Eclesiastes: Deus julgará o justo e o perverso. Provérbios 20, verso 8: assentando-se o rei no trono do juízo, com os olhos esmiuça, dissipa todo o mal. Lucas 6, 37 e verso 38. Eu quero encerrar com esses 2 versos e citando o verso 6 do capítulo 7. Esses 2 versos são muito importantes para a nossa vida. Verso 37 de Lucas 6 diz: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoais e sereis perdoados. Se eu parasse aqui, joia, muito bacana,
Mas aí vem o verso 38. E esse verso 38 tem sido usado, inclusive, quando pessoas recolhem o dízimo. Não tem nada a ver o verso 38 com dinheiro, com coisa material. Então, todas as vezes que você for em qualquer igreja e alguém estiver falando do dízimo e usar esse versículo, corra, porque ele não entende. Veja o que diz o verso 38. Dai, e dar-se-vos-á, está falando do verso 37. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Para encerrar, voltem ao verso 6 do capítulo 7. Lá ele diz assim: não jogue pérolas aos cães ou aos porcos. A última frase diz assim: porque voltando eles, vos dilacerem. Vocês já prestaram atenção nisso? Que quando você joga uma palavra fora de julgamento, você está alimentando os cães e porcos para que eles se voltem contra você. Diz o texto assim: vos dilacerem. Dilacerar. Eu vou traduzir essa palavra. É cortar. É fazer picadinho. Você já escutou a expressão quando alguém fica com raiva, diz assim: eu vou fazer picadinho dela? Todas as vezes que você tece um juízo sobre alguém, você está dando o direito de que cães e porcos voltem-se contra você e te cortem, te dilacerem. Capítulo 7, verso 1 a 5. Jamais esses versos sairão das mentes dos irmãos. Coloque isso, esse texto, na tela do seu computador, como pano de fundo. Coloque esse texto na sua mesa, no seu celular. Coloque. E coloque o verso 6 também. Eles voltarão para cortar em picadinho. Irmãos, o púlpito é para nos edificar, para nos santificar, mas para nos advertir. Nós podemos fazer diferença, mesmo como uma comunidade pequena. Quando você parar, eu parar, de tecer juízo sobre alguém, eu serei um a menos nessa história. Aquele que crê não será condenado. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer pela tua palavra e pela advertência e exortação da mesma. Nessa noite já fomos edificados com a ceia e queremos que a tua palavra produza em nós, pelo teu Espírito Santo, mudanças radicais, no nome de Jesus.